Bom dia, meus irmãos. A graça e paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, continuando em nossas aulas de Cristologia, aprendendo a riqueza e a importância de conhecermos o Cristo das Escrituras. Se há muitos Cristos por aí nos dias de hoje, desenhados pela sociedade, pelas filosofias, o que nós iremos defender é justamente o inverso disso. Um Cristo que é suficiente pela própria Escritura, que se revela a cada um de nós, que se revela à sua igreja. Oremos então neste momento inicial, daremos sequência à nossa aula. Ó Pai amado, Pai de graça, nós somos gratos a Ti, Pai, porque sabemos que se nos reunimos aqui, Pai, em Teu nome, o fazemos porque o Senhor permite. De fato, Tu cuidaste de cada um de nós. Mais do que isso, nos elegestes antes da fundação do mundo, e Teu cuidado, Tua misericórdia, Tua graça tem sido assim com cada um de nós. Ó Pai, nós Te pedimos neste momento que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abençoe essa aula, essa exposição, para que nós possamos compreender mais acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos já na nossa 7ª aula, já vimos algumas coisas até aqui, temos debatido de maneira bastante detida, inclusive alguns pontos, né? Acerca da pessoa de Cristo, falamos bastante acerca disso, conversamos acerca da natureza de nosso Senhor, de sua união hipostática, como estudamos, né? A maneira como... Obrigado, né? A maneira como essas duas naturezas de Cristo, elas são indissolúveis, não se misturam, não se confundem, como diz lá a nossa Confissão de Fé de Westminster e o próprio Concílio de Calcedônia, né? E compreendemos que ao longo da história da Igreja, uma série de heresias foram colocadas dentro da prática da Igreja por conta dessa visão errada, equivocada acerca de nosso Senhor. Então não é um assunto secundário na ordem teológica, na ordem doutrinária, mas compreendermos a doutrina e a obra de Cristo é a base de tudo. Se nós tivermos uma compreensão equivocada neste ponto, vários outros pontos serão prejudicados. Por exemplo, a questão da salvação. Quando nós olhamos para o Cristo das Escrituras, nós damos um peso, um valor, temos um olhar específico sobre a salvação, porque nós compreendemos qual é a missão de Cristo, por que é que Ele veio, a maneira como isso se fez, o seu caráter, as suas naturezas. Mas quando nós pensamos, né, num tipo de Cristo diferente disso, a salvação também é prejudicada, porque daí nós não conseguimos enxergar todos esses pontos se formando, né, e mostrando que Deus realmente Ele coloca ordem em todas as coisas na existência humana. E o nosso assunto de hoje, meus irmãos, na verdade nós iremos passar por um primeiro tema, que é o duplo estado de Cristo, e na sequência provavelmente conseguiremos entrar ainda no ofício medianeiro de Cristo, que estuda toda essa parte, né, do fato de Cristo ser um mediador, o que isso significa à luz das Escrituras, entrando aí nos pormenores de todas essas doutrinas. Mas agora falando do duplo estado de Cristo, né? A grande pergunta é, essa doutrina de que Cristo ele teve 2 estados, ela é uma doutrina bíblica? Ela é uma doutrina teológica? E nós afirmamos isso. De fato, Cristo teve um estado de humilhação e teve um estado de exaltação. Vamos colocar aqui os pontos para que fique um pouco mais claro e iremos percorrer cada um deles hoje. Então, como nós já falamos, né, nós vimos até agora que Cristo, em toda a sua pessoa, a sua natureza, e tudo isso aponta para os ofícios que Cristo exerce. Tudo aquilo que Cristo se confunde com sua missão, com sua maneira de agir enquanto esteve aqui e da maneira como fará por toda a eternidade, né?
E nós vemos que a própria Escritura nos mostra isso, que Cristo, ele veio para ser humilhado, mas ele também veio para ser exaltado. O Antigo Testamento nos mostra em diversos pontos acerca disso. Há pessoas, inclusive, que dizem, falando aqui de salmos, que salmos não falam acerca de Cristo, mas nós vemos vários salmos referindo a Cristo, falando acerca de seu esvaziamento, falando da maneira como ele é superior aos anjos, dizendo acerca de sua glória, sobre aqueles dias vindouros. Então há sempre esses dois estados de Cristo. Primeiro, sua humilhação, fazendo e cumprindo tudo aquilo que era necessário para que os homens fossem salvos, para que de forma judicial os pecadores fossem salvos, ou seja, que todo o pecado daqueles que são os filhos de Deus fossem colocados sobre Cristo, e ele morrendo a sua morte, e morte de cruz, faz com que os homens sejam declarados salvos, não são mais culpados de seus pecados. E ao mesmo tempo, nós vemos esse mesmo Cristo que se esvaziou, que veio à terra, que viveu entre nós, como veremos à frente, que teve a sua divindade como que encoberta por um véu, para que ele pudesse viver aqui como homem, para que ele pudesse sofrer, para que ele pudesse cumprir tudo que tinha que cumprir. O fim disso tudo é a sua própria glória. A glória de Cristo, em sua exaltação, é muito maior, inclusive, do que a glória que ele tinha anteriormente. As Escrituras falam acerca disso. Portanto, quando olhamos para as Escrituras, ou quando olhamos para a história da humanidade dessa maneira, com esse óculos da redenção, digamos assim, nós compreendemos o papel de Cristo como algo muito maior, algo muito mais amplo do que normalmente se trata, E nós temos diversas passagens no Antigo e no Novo Testamento que vão justamente nos mostrando esses dois estados de Cristo. Acho que uma passagem que é bem interessante, Isaías 53. É grande para a gente fazer a leitura agora, mas é como se fosse um evangelista até relatando acerca do futuro, acerca de Cristo. Então nós vemos as Escrituras nos mostrando todo esse conjunto da obra de Cristo, não somente sofrimento, mas também a sua exaltação. Alguns acreditam que Cristo foi um tipo de coitadinho, digamos assim, na linguagem popular. Coitado de Cristo que sofreu lá, e fica aquele sentimento de pesar. Primeiro, como se Cristo não estivesse disposto a passar por aquilo, o que é totalmente o contrário do que nós vemos. Cristo ele vai de fato rumo à cruz, porque ele sabia que essa obra havia de ser cumprida por meio de sua morte. E ele faz dessa forma. E logo após a sua morte ele é exaltado. Não existe uma figura de um Cristo enfraquecido no Evangelho. Nós podemos, obviamente, olhar para a história dele, para seu ministério e compreender que verdadeiramente ele sofreu mazelas, ele teve adversidades, ele chorou, ele sentiu. Nós já falamos acerca disso aqui, quando comentamos na comunicação de atributos e tudo mais. Mas o fato é, ele não saiu por baixo, como a gente diria, Cristo ele foi exaltado, ele se mostrou Senhor acima de todos. Mesmo aqueles que não acreditavam em Cristo passaram a enxergar em Cristo um Senhor. Isso será de maneira plena na consumação dos séculos. Todos verão que Cristo é o nosso Deus. Então o Evangelho nos mostra isso. Não somente o Evangelho, mas todas as Escrituras. Cristo verdadeiramente cumprindo todas as coisas em si, através de sua morte e tendo toda a sua glória de volta, em sua exaltação. E há aqui algumas necessidades acerca disso. Quando olhamos para esse duplo estado de Cristo, a maneira como se dão essas coisas, há uma necessidade. E há pelo menos aqui 4 pontos que nós colocamos que dizem o seguinte, Essa é a nossa linha de pensamento aqui, para a gente entrar em sintonia. A necessidade se evidencia da parte tanto de Deus quanto de Cristo,
bem como de nossa parte, da parte da salvação a ser nos outorgada. Ou seja, o fato dele ter sido humilhado, o fato dele ter tido morte terrível de cruz, e ao mesmo tempo a sua exaltação, são importantes para algumas questões em todos esses âmbitos aqui. Da parte de Deus, da parte de Cristo, da nossa parte e da parte da salvação, obviamente. Quando olhamos aqui para essa perspectiva sob a ótica divina, pelo fato de que Cristo havia de reconciliar os homens com o Criador, né? Então, não somente isso, mas também obter os frutos dessa graça salvífica. Então, há toda uma complexidade aqui. Não é somente que Cristo precisava morrer. Não, há uma explicação para isso. A ira divina, a justiça de Deus precisava ser aplicada. Não poderia ser em qualquer um, nós já vimos isso também. Não poderia ser qualquer homem. Alguém poderia morrer pelos seus próprios pecados? Possivelmente. Mas os efeitos disso seriam discutíveis, né? Aliás, poderia morrer, né, de fato, fisicamente, mas não poderia ter a capacidade de viver de uma maneira plena para que chegasse a esse ponto. Então, morrer pelos pecados seria fácil. Eu também vou morrer pelos meus pecados e pronto. Agora acabou essa vida aqui, a gente continua no 0 a 0, como diria, né? Mas não é esta a questão. A questão é que Cristo, ele cumpre cabalmente a lei. Ele faz exatamente aquilo que nós deveríamos ter feito desde o Éden. Então, quando nós vemos o relato da criação, o que Deus espera de cada um de nós é o que Cristo faz. E é por isso que Cristo torna-se homem e compartilha de todas essas capacidades ou essas limitações que nós temos, com exceção do pecado. Então, Cristo, ele sente frio. Já vimos isso, né? Há várias limitações na natureza humana de Cristo para que ele fosse, de fato, o nosso representante. Mas um representante puro, um representante definitivo, um representante perfeito da raça humana. Então, primeiro era preciso oferecer satisfação à justiça ofendida pelo sofrimento e pela morte de Cristo, como dissemos. E o segundo ponto, que aqui vem a graça disso tudo, Cristo não somente morreu para que a justiça fosse plena, fosse realizada, mas ele também morreu para que os dons da graça fossem derramados sobre os homens. Vamos abrir lá em Efésios 4:8. Quem achou? Se puder ler, por favor. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém. Maravilhoso, né? Então a gente compreende aqui que não somente o aspecto dessa justiça ofendida, né, ser suprida sobre a sua morte, mas também para que ele nos conceda essas graças maravilhosas, para que nós sejamos de fato participantes de tudo isso. Então há esses dois aspectos aqui. Isso se faz necessário por quê? Porque os decretos, os desígnios de Deus, eles estão lançados desde a eternidade. Nós sabemos que Deus é justo, nós sabemos que Deus é santo, nós sabemos que Deus se ira, né? Porque a gente pensa aqui em santidade e injustiça. Vamos desenhar isso. Um Deus que é santo, totalmente santo, que ele não tolera algum tipo de mácula, algum tipo de mancha, e ao mesmo tempo ele é um Deus justo, ou seja, ele é um Deus que cumpre, ele é um Deus que executa a sua justiça. Quando você junta essas coisas, você pensa na ira divina. Várias passagens nas Escrituras nos mostram isso. Portanto, isso sendo aplicado sobre Cristo na cruz, em sua morte, é a concepção máxima daquilo que é a justiça de Deus.
E é por este motivo que nós somos justificados. Porque o justo morreu. Não é porque nós sejamos bons. Ah, não, mas agora eu me converti e eu penso diferente. É um processo, obviamente. Mas o próprio Deus não espera que nós atinjamos a perfeição para que possamos merecer essa salvação. Nós nunca iremos merecer. Somente, né, na eternidade seremos plenos, seremos de fato a parte de toda falha, de todo erro, de todo pecado. Então é dessa maneira que se constrói aqui esta parte da doutrina sobre a ótica divina. Mas olhando para Cristo precisamente, ele tinha que manter essa dupla relação aqui, vamos pensar assim agora. Primeiro, de fiador, para que ele fizesse satisfação por nós, ou seja, Cristo entra como aquele que nos representa. Não é somente alguém que chegou e apareceu. Não. É como se nós tivéssemos um contrato, uma procuração, verdadeiramente dizendo. E Cristo fosse o nosso representante, fosse o nosso fiador nessa relação. E ao mesmo tempo, ele tinha essa capacidade ou essa característica de ser o cabeça. Dele poder, de fato, nos vivificar e nos governar em união consigo. São esses dois aspectos, né? O nosso representante, o nosso fiador e, ao mesmo tempo, o nosso cabeça. Aquele que irá nos liderar, que irá nos levar adiante em tudo aquilo que nós fazemos, né? Porque aquilo que o homem não faz, ou aquilo que o homem não fez, Cristo, por meio de seu conselho, nos capacita a fazermos. Portanto, ele faz e sofre o que era devido para que nós fôssemos reconciliados. Mas o outro lado disso é que ele nos capacita e nos dá toda a orientação, toda a indicação daquilo que nós devemos fazer para que nós possamos agora, de agora em diante, né, debaixo desse governo de Cristo, agradarmos a vontade de Deus. Então, de fato, a obra de Cristo, ela é maravilhosa. Não somente nos livra da morte, não somente... né, às vezes a gente ouve isso muito vagamente. Cristo morreu por você. A pessoa nem sabe o que a gente está falando. Né? Se o próprio conceito de Cristo, ele muitas vezes está equivocado, imagina você dizer acerca de uma obra tão complexa quanto a morte de Cristo. Que nós estamos vendo aqui, tem várias nuances, vários lados que você pode enxergar isso. Né? Mas o fato é, como o próprio Francis Schaeffer disse uma vez... na verdade, ele falou isso várias vezes. Ele dizia que tinha muito receio com a palavra Cristo. Não porque ele fosse um herege ou algo do gênero, mas porque a palavra em si, na sociedade, até mesmo na igreja pós-moderna, havia ganhado contornos que não eram bíblicos. Então, quando se fala de Cristo por aí, pode ser qualquer coisa. É o Cristo lá da minissérie, lá, ou da série que passa não sei aonde, que ele tem várias maneiras. Primeiro que já quebra o segundo mandamento, coloca um Cristo ali personalizado, né? E tem várias características humanas ali, não que Cristo não tivesse, mas coisas que nós não sabemos acerca de Cristo, estamos supondo saber. Ou seja, vão desenhando um Cristo, vão desenhando um Deus à sua própria imagem. E a imagem do homem qual é? Obviamente, a imagem de Deus, mas nós compreendemos que nós somos caídos. Ou seja, muitas vezes o fruto da nossa criatividade, o fruto daquilo que nós tentamos estabelecer para as coisas, ele também está contaminado. Então como é que a gente pode pensar nesse tipo de Cristo criado por alguém, sendo que nós não temos essa capacidade nem mesmo de compreender puramente quem é este Cristo? Passamos a vida, às vezes, tentando entender acerca da obra de Cristo, acerca de sua pessoa, e vamos ao longo do tempo, pela misericórdia de Deus, conhecendo essas doutrinas que, como os irmãos já perceberam, elas exaltam a Cristo, elas glorificam o nome dele, colocam Cristo de fato no centro de todas as coisas, né? Então Cristo nos comunica os benefícios desse pacto para nos atrair à comunhão com Ele.
é a suma do que falamos anteriormente. E se nós pensarmos aqui, né? Agora, nos três ofícios de Cristo, nós não vamos entrar nessa aula nisso, mas já falamos no passado, já abordamos um pouquinho, né? Só para trazer isso de volta. O ofício sacerdotal consiste de duas partes. Primeiro, satisfação na terra e intercessão no céu. Quanto à realeza de Cristo, ele tinha que lutar para adquirir para si um povo antes que pudesse subir ao trono e assumir as rédeas do governo. Então Cristo vai, de fato, cumprindo cabalmente cada uma de seus ofícios, né? No ofício profético, ele tinha primeiramente que ser ministro da circuncisão entre seus irmãos antes que pudesse subir ao céu como a luz dos gentios e o mestre do mundo. O que tudo isso nos mostra? Que Cristo não simplesmente ele encarnou e foi para aquela cruz. Ele de fato viveu, o seu ministério se deu para que ele fosse cumprindo cada uma dessas particularidades aqui, dentro de cada um de seus ofícios, para que ele cumprisse tudo isso na consumação de sua morte, de sua ressurreição. Então é isso, essa é a complexidade quando nós olhamos para essa obra de Cristo sendo executada. Mas ainda, irmãos, olhando para essa questão do duplo estado de Cristo, né, e da necessidade de ser dessa maneira, agora sob a nossa perspectiva. Nós somos oprimidos por dois males que o pecado nos acarretou. Primeiro, culpa à vista de Deus, né, ou seja, nós de fato somos corruptos diante do Senhor. Como já dissemos aqui, um Deus santo, um Deus justo. E nós pecamos e nos encontramos nessa condição perante Ele. E o segundo ponto né, a própria corrupção inerente em nós. Ou seja, nós temos culpa à vista de Deus e há uma corrupção inerente em nós. E essa culpa que não poderia ser removida senão pelo sangue de Cristo. Né? Vamos ver lá João 16:7, por gentileza? Porque aqui agora nós olhamos para a corrupção sendo lavada pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo irá lavar isso, irá nos tornar, de fato, né, limpos nesse sentido. E o fruto da exaltação de Cristo é justamente esse. Vamos ver lá João 16:8. Quem puder ler, por favor. 16:7. Exatamente. Então nós vemos que a obra de Cristo ela se estende até mesmo a isso. A vinda do Espírito Santo para que nós sejamos consolados, para que nós tenhamos essa capacidade de nos ligarmos a Deus novamente, né, de uma maneira que seja aceitável na perspectiva divina. Se o homem pecou, se o homem caiu, se reiteradamente cada um de nós individualmente ao longo de nossas vidas continuamos pecando, que tipo de capacidade nós teríamos para nos reconciliarmos com Deus? Portanto, a morte de Cristo faz tudo isso, como que constrói uma ponte, uma ligação, né, para que nós possamos, de fato, ser reconciliados com Deus. E aqui da parte da salvação, para a fruição, para usufruto dessa salvação, eram requeridas duas coisas. Primeiro, a aquisição e a aplicação. Para a aquisição dessa salvação, era necessário o quê? Um estado de humilhação, como nós vimos. Né? Porque não haveria outra forma de ser adquirida, exceto por meio da morte. E é o que Cristo faz exatamente. Ele é humilhado a ponto de morrer.
né? E somente Cristo era capaz de fazer isso, pois a sua natureza, como nós vimos, né, ela abarca uma natureza divina e uma natureza humana. Portanto, Cristo morre, mas ele ressuscita, porque ele é Deus. Então, nós não poderíamos fazer nada disso aqui. Então, há essa necessidade. E para aplicação disso, contudo, era necessário um estado de exaltação, porque ela não poderia ser aplicada, exceto pela eficácia da vida. Ou seja, se de um lado, né, a humilhação ela é consumada na morte, aqui do outro lado, a consumação da exaltação se dá por meio da vida. Então, quando Cristo ele ressuscita, é tudo isso que nós temos que pensar, tudo isso que nós temos que olhar. Não se trata de um caso, uma coisa que aconteceu ao acaso, mas é uma obra realmente que se cumpre na vida de Cristo, em sua obra, para que nós mesmos sejamos salvos, para que tudo isso seja eficaz para a nossa salvação. E aqui, olhando para o estado de humilhação de Cristo, nós vemos aqui que o estado de humilhação de Cristo não impediu que ele emitisse alguns raios de sua glória divina para que a nossa própria fé fosse fortalecida. Então nós vemos aqui realmente a maneira como Deus faz todas essas coisas, né? Mesmo, né, em sua vida em que ele sofria, em que ele era menosprezado pelos homens, em que ele era humilhado, nós conseguimos enxergar em sua passagem aqui alguns pontos que vão brilhando, mostrando a sua glória divina, para que os homens, né, e nós vimos isso na história dele, fossem sendo fortalecidos na fé, fossem sendo de fato ansiosos pelo momento em que ele seria exaltado. Então tudo isso vai se cumprindo dessas maneiras aqui. E alguém pode perguntar, meus irmãos, né, já que nós tratamos aqui de natureza e tudo mais, em conformidade com qual natureza a humilhação e a exaltação são atribuídas a Cristo? E a resposta, os irmãos já sabem, né? Para ambas as naturezas. Nós olhamos para Cristo como a pessoa de Cristo, né? A pessoalidade acima das naturezas. Cristo pode ter duas naturezas. E ele é assim de fato, né? Um caso sui generis. Não há nenhum outro dessa maneira. Um ser que ele é puramente divino e puramente humano. 100% homem, 100% Deus, né? O Deus homem, ou o teantropos, como diz na teologia, não há outro caso. Portanto, Cristo ele é uma particularidade quando nós olhamos em toda a história. Mas, olhando um pouquinho mais de perto, nós conseguimos enxergar alguns pontos que se vinculam mais a uma natureza ou a outra, sem fazer algum tipo de desassociação, ou de mistura, ou de confusão quanto a essas naturezas. Por exemplo, olhando aqui, né, para o sofrimento de Cristo, né, a depressão, tudo aquilo que ele sofre, sua morte, isso está ligado à natureza humana. Nós vemos que alguém pode morrer. Cristo, como homem, morreu. Ele sangrou, né? Ele foi pendurado numa cruz. Então isso, obviamente, nós podemos ver na natureza humana, né? E aqui, quando nós olhamos para a natureza divina de Cristo, eu acho que eu falei um pouquinho acerca disso antes, eu dei uma pincelada, né? É como se de fato houvesse uma ocultação da manifestação da glória divina. É como se tivesse um véu cobrindo esse lado de Cristo, porque obviamente, né, se ele não tivesse se esvaziado, como é dito lá em Filipenses, né, não haveria como ter esse tipo de relação tão intrínseca entre uma natureza e outra. Como é que você vai colocar numa cruz um Deus que ele não é corpóreo? Entende? Então as coisas vão fazendo sentido aqui. Então essa divindade de Cristo, ao contrário do que muitos hereges disseram, né, durante os primeiros séculos da igreja,
não foi uma divindade que foi retirada de Cristo por conta de sua encarnação. Mas simplesmente é como se tivesse um véu cobrindo. Em muitos momentos, né, a natureza humana ela vai adiante, porque era necessário que essas coisas se cumprissem. Quando vemos Cristo sofrendo, sentindo dores, sentindo fome, ele poderia ali instantaneamente ter toda a riqueza do mundo, todas as coisas ali, né, mas ele não faz isso, porque ele haveria de sofrer, de passar por isso. Tudo aquilo, né, que nós deveríamos passar, ele passou. Há um tipo de moderação na glória e majestade de Cristo que se materializa em sua condição de servo. Cristo é o servo na concepção mais pura possível, né? Porque era uma majestade, alguém que realmente não precisava estar ali, mas ele se esvazia e deixa isso, né, de lado para que ele pudesse sofrer todas as limitações de uma natureza humana. Filipenses 2, 6 e 7, alguém poderia ler, por favor? E se alguém puder abrir também João 5, 17 e 18. Filipenses 2, 6 e 7 e João 5, 17 e 18. Subsistiu em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Obrigado, irmã. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então nós vemos de um lado Cristo se esvaziando, mas de outro lado ele mesmo dizendo que ele permanece igual a Deus, igual ao Pai. Então essa doutrina da consubstanciação é justamente isso. Não há como Cristo deixar de ser Deus em sua forma humana ou em sua vida terrena. Então ele carrega de fato as suas duas naturezas o tempo todo. E quando olhamos aqui para essa questão, né, da sua humilhação e sua exaltação, isso se dá, portanto, porque a sua glória como Deus, ela é de maneira intencional, por sua parte, deixada de lado. Ele não mostra tudo aquilo que ele é. Então ele passa um período verdadeiramente vivendo como um homem, por mais que em alguns momentos ali nós possamos ver, né, alguns aspectos miraculosos que demonstrem a glória de Cristo como um Deus, né? Então tudo isso vai se construindo aqui, meus irmãos, e mostrando que a obra de Deus ela é perfeita. Não há outra palavra aqui para nós dizermos. A obra de Deus ela é perfeita, né? E Cristo cumpriu isso da melhor maneira possível. Cristo cumpriu fielmente aquilo que ele tinha que fazer. Ele fez exatamente tudo aquilo que nós não teríamos capacidade de fazer e não deixou de ser Deus. E a sua glória, em consequência disso, foi maior. Ele foi mais, assunto aos céus, ele foi mais glorificado, porque ele agora venceu a morte, deu salvação a muitos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa acerca dessa parte? Eu tenho uma dúvida. Com relação a Cristo hoje no céu, eu queria entender melhor sobre isso. Assim. Cristo continua como homem, né, com o corpo glorificado, que você explicasse. Aham. Exato, ele uma vez tendo se tornado homem, ou corpóreo, material, ele vai continuar assim por toda a eternidade. Então nós podemos ter a certeza de que nós vamos encontrar a Cristo. Isso é interessante porque demonstra também
além de tudo que ele fez, o grande amor que Deus tem por seus filhos. Porque tornou esse Cristo homem, mas não somente para que ele morresse, e pronto, o corpo de Cristo ficou ali, não precisava, né? Ele ser lá, colocado dentro de um local lá, morto, e ressuscitar depois. Ele poderia, como Deus, simplesmente, né, subir. Mas não é isso que aconteceu. Justamente o seu corpo, que faz parte dele. Não há como falarmos de Cristo, portanto, sem falarmos de Cristo corporeamente. Então nós teremos esse acesso a ele, e ele carrega essas características, esse corpo, por toda a eternidade. Mas a questão humana, ele não... Como que eu posso dizer? Porque quando ele estava aqui, né, você falou que ele sofreu como homem, né? Ele sentiu os nossos sofrimentos como homem. Isso Cristo ainda sente hoje? Essas limitações? Não, após a sua ressurreição, depois ele é glorificado, né, a gente compreende que, por ser um ser divino, embora ele tenha a natureza humana, né, ele carrega essas características físicas, corpóreas, né, visuais. Você olha, a gente vai poder olhar para ele e enxergá-lo. É diferente do Deus Pai, que a gente vê nas Escrituras que não há condição de um homem, né, ver a Deus, porque ele seria exterminado, fulminado automaticamente. Então, a ideia é justamente que Cristo, quando é glorificado, ele não carrega mais essas limitações, embora ele tenha esse corpo. Então, ele é um tipo de ser divino mesmo. E a gente pode pensar nessa questão de Cristo como homem, como um meio para nos relacionarmos com o Pai. Eu vejo o amor de Deus, né? Ele é homem eternamente, porque nós não podemos ver o Deus Pai. Então, Cristo é esse meio. Exatamente. Nossa relação com o Pai por causa do seu corpo, né? Exato. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Quando a gente pensa na Arca da Aliança, em que a presença de Deus estava ali, e é toda uma santidade envolvida, e uma porção de ritos, uma porção de cláusulas ali que tinham que ser cumpridas, justamente pelo fato de Deus ser santíssimo. Então não, vamos levar a arca de qualquer jeito. Não, a arca estava caindo lá, o servo de Deus, não era um qualquer, o servo de Deus foi segurar essa arca, porque a arca ia cair no chão, e foi exterminado, fulminado, né? Então, é justo essa a ótica mesmo que a gente tem que ter. Enquanto a gente olha para Deus como esse ser, que, obviamente, por todas as suas características, por tudo que ele é santo, que ele é justo, que ele é perfeito, ele não poderia, nós não poderíamos nos aproximar dele sem que se fôssemos fulminados, né? Mas Cristo vem e torna-se homem, e é um elo de ligação entre Deus, porque o Cristo é próprio Deus, né? Alguém fala assim, tá, mas ele não vai ficar no anseio? Tá, mas cadê o Deus Pai? Cadê o Espírito Santo? Não é assim que funciona. O Cristo irá representar tudo isso, e representa tudo isso, né? Quando a gente olha para alguns textos aqui das Escrituras, nós vemos isso. Esse mês de João que nós lemos aqui, né? Ele e o Pai são um. Portanto, quando nós podemos nos relacionar com Cristo na glória, nós estamos nos relacionando com Deus, estamos olhando para Deus, estamos falando com Deus. É uma coisa maravilhosa, né? Para quem de fato para pensar nisso aqui, é uma coisa muito rica, né? Por isso que a gente anseia tanto por esse momento. Ah, mas a morte é terrível. A morte é terrível, mas um dia nós estaremos lá com o nosso Redentor, aquele que morreu por nós, aquele que se tornou esse homem, para que, né, lá nesse estado final nós possamos ter relacionamento com ele. Isso tudo é maravilhoso. Maravilhoso. Muitas vezes nós falamos muito do amor de Cristo, deve ser falado isso, com certeza. Mas uma coisa que nós temos que pensar também com relação a essa justiça, porque quando a gente olha a morte de Cristo, ela não fala só do amor de Deus por nós, mas fala do peso de uma justiça. Que justiça é essa, meu Deus do céu? A morte de Cristo, tão grande quanto foi, ela fala, isso deve despertar em nós o temor por essa justiça
de Deus, plenamente santa, aplicada para que a gente pudesse ser perdoado. É muito grande o nível de santidade de Deus que a gente não consegue medir. A cruz mostra amor, mas mostra também essa justiça insondável em que eu temo muito. Por isso que a gente se esconde Cristo, né? Exatamente. E aí tem uma diferença, né? Quando a gente olha para isso que a irmã falou, não no aspecto assim, mas será que eu sou capaz? Será que eu consigo? A gente não consegue. E a gente está ciente disso, né? Nós compreendemos que é por meio de Cristo. Só que há um outro aspecto, que é justamente o que eu acredito, pessoalmente falando agora, que talvez a igreja tenha se perdido ao longo dos últimos séculos aí, ou das décadas, melhor dizendo, que é enxergar um Deus que ele é tão gracioso que ele perde todos os seus outros atributos. Ele deixa de ser santo, ele deixa de ser justo. Então agora eu posso chegar a Deus de qualquer forma, porque ele é gracioso. Como se você ficasse testando a graça de Deus, né? Então eu lido com Deus de qualquer forma, porque eu sei que a graça dele vai, de fato, se colocar, né, nessa relação. E eu acredito que também, outro ponto, né, nessa discussão, é o fato de que no Antigo Testamento nós vimos as coisas acontecendo talvez de um modo um pouco mais concomitante, né? Ou seja, havia um pecado distinto, alguma situação que fosse ímpar, e a ira de Deus se mostrava, né? Sodoma e Gomorra, por exemplo. Deus não simplesmente esperou para que, sabe, no julgamento final, essas pessoas fossem julgadas pelo seu pecado. Mas ele exterminou, fulminou aquelas cidades. Se o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, e aprove a Deus fazer as coisas dessa maneira, ou seja, a gente vê maldade no mundo, a gente vê coisas acontecendo, isso é de uma ordem escatológica, porque nós sabemos que nós caminhamos para o fim dos tempos, né? Então, qual o problema de Deus deixar as coisas um pouco mais acontecendo? Muito embora, de outro lado, ele segure com sua graça comum, né? Então, Deus segura com sua graça comum toda essa maldade do mundo, que poderia ter destruído o mundo já há séculos. Mas, ao mesmo tempo, essa punição, esse julgamento, ele reserva para o dia final. Essa é a perspectiva que nós temos que ter. Então, há uma seriedade envolvida nisso. Há uma seriedade. Nós não podemos viver perante Deus de qualquer maneira, achando que, não, esse é um Deus que agora, sabe, agora ele está mais tranquilo, ele está mais calmo, porque ele, sabe, aplicou sua justiça. Obviamente, ele aplicou a justiça em Cristo, né? E de maneira forense nós somos considerados agora como, não somos mais considerados culpados, mas o fato é, nós continuamos pecando. Pecamos contra a santidade de Deus muitas vezes. É uma reflexão. Saímos um pouquinho do nosso tema aqui, meus irmãos, mas o intuito é justamente nós tornarmos a teologia uma coisa prática. A gente sempre fala isso aqui. A teologia de gabinete, de prateleira, ela não traz benefício para ninguém, né? Uma vida livresca não traz benefício para ninguém. Agora, quando essa teologia, pautada nas Escrituras, se torna em prática, em reflexão para o povo de Deus, acho que esse é o nosso objetivo, meus irmãos. Mais alguém gostaria de comentar algo sobre esse ponto, antes que possamos passar para o próximo? Maravilha. Eu estou perdendo a voz, como os irmãos viram, mas mais uns minutinhos a gente aguenta. Peço que os irmãos me perdoem por isso. E agora nós entramos aqui, e realmente vai ser uma introdução no ofício medianeiro de Cristo, né? Esse ponto aqui ele é bastante extenso, pelo menos nas obras que eu tenho consultado para formar essas aulas, para desenvolver as aulas, né? E para mim a melhor obra acerca destes assuntos aqui é a obra de François Turretin. Ele dedica mais de 100 páginas a isso aqui. Enquanto em outras obras que eu consultei, em 2 páginas já supre todo o assunto. Então, obviamente, nossa ideia é que não é ficar mais 6 meses tratando disso,
Mas nós vamos trazer aqui algumas questões principais, alguns pontos que nós acreditamos que são bem convenientes para a nossa maneira aqui de enxergar o tema, e, se Deus quiser, vão enriquecer o nosso conhecimento. Então vamos lá. Primeiro, o termo mediador, né? Ou melhor, antes disso, voltando um pontinho aqui, né? Em virtude do fato de Cristo ter se tornado homem, portanto, um Deus homem, né? E sustentar esse duplo estado, né? E também ser um Cristo que tem uma complexidade em sua pessoalidade, em suas naturezas, que é tudo que nós já vimos até aqui, tudo isso caminha para algo, que é o seu ofício medianeiro, né? E nós vemos que o termo mediador, que é o título que se dá a Cristo, ele significa, basicamente, aquele que se põe entre partes discordantes, ou seja, há partes que estão em desacordo, e não há um exemplo mais perfeito do que Deus e a raça humana. Cristo, portanto, se coloca entre essas partes discordantes. Mas não somente isso, o significado da palavra também carrega o aspecto de aquele que intervém nessa relação. Ou seja, ele se coloca entre essas duas partes conflitantes, essas duas partes que estão em desacordo, né, em profunda desarmonia, e ele irá intervir. E as Escrituras nos mostram, lá em Gálatas 3:20, se alguém puder abrir, por favor. Gálatas 3:20. Quem pode ler, meus irmãos? Ora, o mediador não é um. Ora, o mediador não é. Ora, o mediador não é de um. Mas ele é. Exatamente. Então a ideia é essa, meus irmãos. Não há como haver um mediador que ele seja somente de um lado. Então, o aspecto principal aqui é que a mediação é feita entre duas partes que estão contendendo entre si. E o fim principal disso nada mais é do que a reconciliação. Então, quando nós olhamos para a mediação de Cristo, primeiro, ela pode ser vista em relação à sua pessoa, mas também em relação ao seu ofício. E essa mediação, ela é distinguida em dois tipos. O primeiro, que a gente pode chamar de mediação substancial, olhando aqui para Cristo, em sua pessoa, como ponto médio entre Deus e o homem. Ou seja, substancialmente, nós não podemos chegar a Deus senão por meio de Cristo. Pode parecer uma coisa, um detalhezinho isso aqui que a gente está falando. Mas é justamente por uma compreensão equivocada acerca desse ponto que a Igreja Católica tem tantos santos. Porque não somente Cristo é o meio que se pode chegar a Deus, mas os santos, né, as autoridades eclesiásticas. E nós compreendemos pelas Escrituras que o único que pode fazer este intermédio entre o homem é Jesus Cristo, o homem e Deus. Mas há também essa mediação numa outra perspectiva aqui, né? Uma perspectiva de eficácia, de operatividade, de ação, né? Que é justamente o meio pelo qual ele cumpre aquilo que lhe foi confiado pelo Pai. Então, de um lado, nós olhamos o estado da pessoa,
Cristo representando este ponto médio entre Deus e os homens, e do outro nós olhamos para a execução do ofício na pessoa. Duas coisas que são indissolúveis, obviamente, né? Então, Cristo é propriamente chamado mediador por ato e exercício, porque ele exerce o ofício de mediador para estabelecer uma união entre Deus e os homens, separados entre si em virtude do pecado. Então, aqui nós vemos, a partir desse ponto, que há várias funções dentro dessa mediação. Cristo não somente faz isso de uma maneira simples ou simplória, mas há uma profundidade aqui. Primeiro, nós olhamos para a função de Cristo como mediador como um internúncio, né? Ou seja, como se Cristo fosse de fato, e ele é, né? Um mensageiro, um intérprete acerca daquilo que Deus está falando aos homens. Assim como nós vemos Moisés lá no Antigo Testamento, né, agindo dessa maneira, obviamente em Cristo isso ocorre de maneira plena, porque ele é o próprio Deus. Mas ele é de fato este internúncio, este mediador que faz este internúncio, ou essa diplomacia entre o homem pecador, o homem que não tem mais condição de falar com Deus, que não encontra mais meios para falar com seu Senhor, que é santo, né? Então Cristo faz esta ponte, digamos assim. Mas ele também tem uma função de arbitragem. Então, o árbitro, né? Quando nós olhamos nas relações jurídicas, dois litigantes que não chegam num consenso, eles precisam chamar um tipo de árbitro, alguém que vai fazer um meio campo ali, a gente diria assim, né? Para que possam se entender de alguma forma. É mais ou menos isso, porque nós, por nossa própria natureza, nós seríamos incapazes de nos voltar a Deus. Tá, compreendemos que nós temos a queda, que foi um evento que aconteceu, que a nossa natureza adâmica, ela faz parte disso, que nós perdemos o nosso relacionamento com Deus. Ainda assim, meus irmãos, nós não queremos saber de Deus, não. Nós não queremos saber de Deus, não. Nós somos pecadores. Então, há esse outro aspecto que é preciso reconciliar, arbitrar nesse sentido, para que o homem compreenda que ele precisa se acertar com Deus. E Cristo também desenvolve esse papel dentro do ofício medianeiro dele. Então, tudo isso faz parte desse ofício. Vou fazer mais umas 2 falas aqui e a gente já finaliza, tá, irmãos? Também podemos olhar para esse ofício, para essa função, como um intercessor e advogado. Aquele que realmente irá rogar por alguém, irá defender alguém em face de outro. E é o que Cristo faz por nós. Nós sabemos pelas Escrituras que ele é nosso advogado, que ele está à destra do Pai, né? Olhando pelos filhos de Deus, por cada um de nós. E isso se faz de maneira importante, porque nós pecamos o tempo todo. Todos os dias os homens pecam. E todos os dias a justiça de Deus, né, não a justiça num sentido penal, né, porque isso já se cumpriu em Cristo. Os pecadores que são salvos, eles já tiveram a justiça cumprida em Cristo. Isso precisa ficar claro. Senão todo dia nós estamos perdendo a salvação e todo dia isso tem que ser aplicado novamente. Isso não é a doutrina bíblica. Mas, em face dessa condição, nós precisamos do perdão de Deus, porque mesmo diante dessa obra magnífica, maravilhosa, graciosa, misericordiosa que é a salvação, ainda assim nós pecamos, ainda assim nós ofendemos ao nosso Senhor. Vamos lá, e a gente falou aqui do fiador, né, do conceito de fiança, e é a última função, um fiador e que faz satisfação, que reconcilia os discordantes, fazendo satisfação à parte ofendida e fazendo-se penhor pela fidelidade e obediência futuras da parte ofensora. Então Cristo se coloca dessa maneira,
né? Alguém já foi alugar um imóvel, por exemplo, e precisou de um fiador? Ou alguém já atuou como um fiador de alguma parte, de um amigo, de um familiar? A gente vê a seriedade disso. Se a outra pessoa deixar de pagar, deixar de arcar com suas obrigações, o fiador vai arcar diretamente. E de maneira simples, assim, né? Não precisa, sabe, um processo judicial gigantesco para que isso seja executado. Porque você foi lá e aceitou ser fiador de outra parte. Então aqui nós vemos Cristo dessa maneira, fazendo isso por nós. Então, segundo todas essas relações aqui variadas, segundo todas essas funções, Cristo é corretamente chamado mediador. E agora, meus irmãos, acredito que não temos mais tempo. Na próxima semana, então, nós iremos olhar para essa mediação de Cristo com um pouco mais de calma aqui e entendendo alguns pontos que são bem interessantes, que eu acredito que vão ser bem importantes para a nossa vida. Mais alguma dúvida, queridos? Vou pedir para o presbítero Leandro. Você pode orar, meu irmão, por favor?